Vamos ao nosso primeiro assunto. A oposição no Congresso brasileiro cogita isso ainda nos bastidores, fala-se nos bastidores. Ela cogita flexibilizar o projeto de lei de anistia do 8 de janeiro. É uma forma de superar a resistência do presidente da Câmara, Hugo Mota, que até aqui não demonstra grande interesse em prosseguir com essa pauta, mesmo tendo sido protocolado um pedido de urgência. Veja na reportagem de Luciana Amaral. Deputados da oposição avaliam que diminuiu a exposição dos líderes partidários. Isso depois de oficializado o pedido de urgência para o projeto de anistia e de tornar-se pública a lista dos parlamentares que apoiaram o requerimento. Se antes os caciques não queriam assumir o ônus de bancar o projeto sozinhos, agora a expectativa da oposição é de que eles sigam o movimento das bancadas, em especial no Centrão. Nesta terça-feira, o presidente da Câmara, Hugo Mota, reforçou a ideia de que não vai ceder a pressões e voltou a bater na tecla de que toda pauta precisa ter um consenso mínimo dos líderes para ser levada ao plenário. Mota sempre defendeu a discussão no Colégio de Líderes, mas também ficou descontente com a forma como o PL tratou o tema nas últimas semanas. A aliados, o presidente da Câmara sinalizou que discursos com críticas a ele e aquela tentativa frustrada de obstrução do partido foram uma espécie de quebra de confiança. Interlocutores de Mota ainda lembram que ele não sofre pressão na Paraíba, sua base eleitoral, para tocar a anistia e nem tomará qualquer decisão sem o comprometimento do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Apesar de o governo Lula ser contra a matéria, 146 deputados de partidos da base aliada, com ministérios na esplanada, assinaram o requerimento de urgência, reflexo de uma base que, na segunda metade do governo, ainda se mostra inconsistente. Aquilo que nós falávamos desde o ano passado, quando tive a honra de ter sido o relator na CCJ, que nós tínhamos sim quórum para aprovar, tanto na CCJ quanto no plenário, já se mostrou verdadeira. Condenar pessoas que participaram de uma manifestação que fugiu do controle a 17 anos de cadeia é um atentado, sim, contra a democracia e contra a justiça em nosso país. O governo pressiona deputados considerados aliados a retirar as assinaturas e cogita até rever cargos cedidos. Mas não será tarefa fácil. O Planalto precisa que mais da metade dos signatários do requerimento desista para cancelar o pedido de urgência. Em público, a oposição evita falar em qualquer meio-termo. Nos bastidores, porém, não descarta fazer concessões para ver a matéria avançar. Algumas possibilidades são anistiar apenas os crimes mais graves, fazendo com que os envolvidos sejam condenados apenas por delitos mais leves, limitar a abrangência da medida e deixar claro que o ex-presidente Jair Bolsonaro não seria beneficiado. Jussara, aí da nossa audiência está se perguntando nesse momento. Ok, estão conversando a beça. Vai ou não vai passar? Olha, neste momento, William, não tem uma perspectiva, um ambiente, embora tenha conseguido o número de assinaturas, não tem um ambiente para avançar com isso, além desse pedido de urgência, porque são muitas variáveis, inclusive o fato de que precisa combinar com o Senado. E Davi Alcolumbre dá todos os sinais de que não vai pautar isso. Se, mesmo que avance na Câmara, ele vai travar lá. Então, há muito uma avaliação de que é quase como uma pressão para jogar para a plateia, mas que efetivamente o caminho seria muito longo. Por isso, quando começam a falar de um meio termo, há totalmente uma desconfiança, inclusive na oposição, porque eles precisam manter o discurso de que eles querem uma anistia total. Não é só aliviar para o lado dos crimes mais pesados, dos crimes políticos. Eles querem anistia total. Inclusive, falaram isso para o Bolsonaro, ele falou, mas como eu justifico isso agora se eu topar esse meio termo? Então, peraí, deixa eu parar nesse ponto. Eu estou fazendo o papel aqui, evidentemente que eu leio isso aí todo dia em mil detalhes. Eu estou fazendo o papel de quem está sabendo dessa história pela primeira vez. Então, Daniel Ritter, nem a oposição sabe o que quer? Olha, William, é difícil jogar com os elementos que você tem na mesa neste momento.
O governo está olhando muito assustado para o que está acontecendo, porque diz, olha, se tem gente ali de partidos que tem 3 ministérios e assina um requerimento de urgência, é algo preocupante. Mas eu não destacaria os partidos que têm ministérios. Há uma miríade ali de partidos menores que não ocupam ministérios, mas que ocupam cargos de segundo escalão relevantes. Vamos pegar ali um partido pouco expressivo, um Podemos da vida. Ele tem a presidência aqui em Brasília do GEAP, que é o grande fundo, o grande plano de saúde dos servidores. Então, o partido que indica o presidente de um plano de saúde, que é o maior do Brasil, que lida com todos os servidores públicos do país, federais, assina o requerimento de urgência. E aí vem o Palácio do Planalto e diz assim, olha, peraí, não dá para julgar dos dois lados, eu vou retirar os seus cargos. Agora, vamos pensar num cenário de verdade em que o Palácio do Planalto retira os cargos? Qual que é o nível de retaliação que a gente pode ver nesse caso? Mas, Daniel, vem cá, Daniel. Assim, a descrição que você faz é de um sistema político disfuncional, é um faz de conta de todos os lados. Agora, algo a gente tem já uma certa segurança. Ministérios e cargos há algum tempo já não são moeda de troca para voto. A gente já pegou isso aqui no WW várias vezes, isso aí foi esvaziado, sobretudo pelas emendas. Para que um deputado que tem 100 milhões precisa bater na porta de qualquer ministério, pedir isto em troca de algum voto, Caio? Não precisa, tanto que o governo nem conta com isso. Tanto que o governo, se fosse há 10 anos essa situação, o governo simplesmente ameaçaria cortar emendas ou cortar cargos. Hoje isso não tem efeito algum. O grande lance da anistia para mim é que, sem envolver o Supremo, ela não vai sair. E o governo admite isso, né? O governo tem defendido uma via Supremo Tribunal Federal que sequer passe e tramite pelo Congresso Nacional. Por quê? Porque, ao fim e ao cabo, se o Congresso aprova, ainda que o Senado aprove, Lula veta, o Congresso derruba o veto, aí entram com a ação no Supremo e o Supremo julga inconstitucional. Então, toda solução passa pelo Supremo Tribunal Federal e o governo, sim, ele topa um caminho do meio, mas o caminho do meio é que passa pelo Supremo Tribunal Federal. E quem operaria isso? Isso já está em curso, né, o debate. Né? Eu não acho que esse debate avançou, mas a ideia já está na mesa e o presidente da Câmara, Hugo Mota, que está com o problema na mão, no colo, que está levando isso para o Palácio do Planalto e para o Supremo Tribunal Federal. Agora, aí tem um problema também nessa solução, porque se for a solução que está sendo conversada, na prática o Supremo maneira o Supremo, em vez de 17 anos para a cabeleireira, dá 3 anos, implicaria uma revisão de decisões que já foram tomadas, o que significa que implicaria, principalmente no ministro Alexandre de Moraes, reconhecer que exagerou em decisões já tomadas. Bolsonaro está dando qual instrução? Ele está em estado, está limitado, evidentemente, por causa da internação dele. Agora, qual é a corrente, qual é o caminho que ele quer que se siga? Olha, William, antes dele ser passar por essa cirurgia, ele deu algumas orientações e uma delas foi justamente tratar o presidente da Câmara, Hugo Mota, como aliado. E também pediu para tirar a obstrução ali na casa. Por quê? Porque ele percebeu um movimento dos governistas e de que Bolsonaro estava atrapalhando o país. Então ele falou, isso pode ter lastro, essa narrativa de que, por causa da anistia, para me aliviar, eu estou atrapalhando o país. Então, ele pediu para maneirar e agora a gente vê as declarações de aliados de Bolsonaro de que o Hugo Mota é um aliado, que tudo é muito conversado com ele, que nenhum passo é tomado sem a ciência de Hugo Mota. O que ontem o líder do PL, o Sóstenes Cavalcante, disse foi justamente que ele, antes de protocolar o pedido de urgência, ele ligou para o Hugo Mota para explicar. Ou seja, ele está tentando trazer o Hugo Mota, não fazer do Hugo Mota o inimigo, porque eles estão calculando esses passos e, como Sóstenes Cavalcante tem dito, é um jogo de xadrez. Ele considera que deu um checkmate ao protocolar o pedido de urgência para esse PL da anistia, né? O que vocês descrevem é um jogo de xadrez de muito mais do que 2 lados, tabuleiro de 4 lados, como a gente fala, Daniel. Está pedindo a palavra. William, alguns sinais são importantes de serem lembrados.
A Polícia Federal, há pouquíssimas semanas, fez uma operação relevante sobre desvio de recursos públicos em Patos, na Paraíba. Cidade governada pela família de Hugo Motta há mais de uma geração. A avó foi prefeita, o pai é prefeito. Há poucas semanas também, um processo que estava sendo encerrado, na verdade chegou a ser encerrado na Justiça Eleitoral de São Paulo contra Gilberto Kassab, da época da Lava Jato, foi puxado para o Supremo Tribunal Federal por Alexandre de Moraes. Então as coisas não precisam necessariamente ser o que elas são, mas muitas vezes elas parecem ser. E elas são entendidas por caciques como Kassab ou como o presidente da Câmara, Hugo Motta, como movimentos de pressão nesse jogo muito de estica e puxa, nesse xadrez de vários tabuleiros, e eu estou incluindo mais um para jogar o jogo da anistia. Não, tudo bem, Daniel. Isso é coisa típica de Brasília, a sensação do parecer ser que realmente talvez não seja. Mas acho que há uma questão de fundo, Caio, que valia a pena a gente abordar nesse momento da conversa, que é a seguinte. Não cabe dúvida que a questão da anistia ganhou tração. Ela ganhou tração fora dos círculos parlamentares. Ela se transformou num cavalo de batalha de várias correntes políticas, não só a bolsonarista. Ela encontra repercussão em vários nichos políticos da sociedade, até mesmo em nichos políticos do governo. Ela é parte do debate público, mas qual é a força que tudo isso aí expressa como fato político, que ele é maleável nas decisões? William, a oposição já ganhou esse debate, principalmente fora do Congresso Nacional. É um debate que as pessoas estão comentando, apoiando ou não, mas isso se comenta, né? Na rua, nos círculos empresariais. Por quê? Porque ela tem como um fator de origem um exagero do Supremo Tribunal Federal, em penas desproporcionais, em você dar 17 anos para quem depredou com uma bandeira golpista, mais do que para quem matou, né? Então ela tem um fundamento, e se a gente estender esses abusos e desproporções do Supremo Tribunal Federal em diversas outras decisões do mesmo Supremo Tribunal Federal, ela ganhou a tração que você diz fora da política. Então, ainda que a anistia não passe da forma como a oposição está, considerando que o Bolsonaro e toda a turma vai ser julgada no final deste ano, considerando que se o Bolsonaro for preso, ele quer se registrar candidato, o debate da anistia e da proporcionalidade das decisões do Supremo e da hipertrofia do Supremo Tribunal Federal em relação aos outros dois poderes vai continuar na mesa, não só nesse ano, durante o debate da anistia, mas também durante a campanha eleitoral do ano que vem. Eu tenho uma visão até um pouco mais pessimista que a tua, Caio. No seguinte sentido, me parece que isso tem tração, porque cai num imaginário popular, difuso, porém forte, que é o seguinte: pegam os magrinhos e os tubarões nunca. Jussara? É basicamente isso que os bolsonaristas, a direita, conseguiu perceber, conseguiu trazer à população, levar esse debate para além da questão do golpe. E eles usam justamente o caso da cabeleireira Débora Rodrigues para ilustrar isso. Faz sentido uma pessoa, isso é o argumento ali dos bolsonaristas, pegar 17 anos enquanto outras pessoas cometeram crimes mais graves. Então, eles tentam sempre fazer uma comparação para poder avançar nesse debate, para tentar trazer esse apoio popular. Porque aí eles imaginam, e aí é o que eles me dizem nos bastidores, é que assim eles conseguem furar a bolha do próprio bolsonarismo, conseguem instalar uma dúvida, mesmo naquele que não é um bolsonarista raiz, ao comparar crimes como assassinatos, outros crimes violentos com isso. Então, é isso que eles têm tentado fazer para trazer a opinião pública. William, o debate sobre a anistia não é só sobre a anistia, mas é sobre a hipertrofia do Supremo Tribunal Federal e a desproporção das decisões do Supremo Tribunal Federal, não só em relação à trama golpista, mas nas atividades do dia a dia. A gente consegue, diante do raciocínio aqui que foi desenvolvido, tentar estabelecer qual é o peso que essa percepção da situação tem nas decisões no Congresso, Daniel? Então, William, o que eu vejo corroborando aqui o que a gente estava dizendo ainda está muito forte no imaginário popular essa percepção de que
Os grandes corruptos da década passada, notadamente aqueles flagrados na Operação Lava Jato, saíram impunes. E saíram impunes por causa de decisões do Supremo. Diante de tudo isso, é óbvio que é uma avenida ali a ser percorrida pela direita e pela oposição explorar esse contraponto. Quer dizer, não é só o bandido que matou e pegou uma pena menor do que a moça do batom. É também olhar todo o processo ali de impunidade e falar assim, peraí, o empreiteiro, o lavajatista, aquele outro, o diretor da Petrobras está solto. Aí, quem participou do 8 de janeiro está preso, condenado a 17 anos. Eu acho que essa contraposição bate muito forte e está sendo muito explorada, né, pela oposição. Você falou na percepção das pessoas, tendo da hipertrofia o supremo poder, o poder do STF. Sim. O STF como supremo poder, pensa o que disso? Não, o STF, vamos dizer assim, o Alexandre, o que a gente ouve, o que a gente lê, o que a gente tem de relato, é muito contrário a qualquer tipo, a esse debate. Mas você tem ministros ali que são tão políticos quanto o Alexandre é político também, e tem origem política, né, partidária inclusive, que defendem algum tipo de composição, porque o rolo compressor está passando. Não que vai passar, como a Jussara falou, não tem ambiente para passar semana que vem ou para o Gumota pautar, mas o assunto ele está pautado na política brasileira e em outras rodas. Parte do Supremo, para te responder, defende sim uma composição no meio do caminho, mas as composições que o Supremo defende excluem o Legislativo. O Supremo não tolera, não aceita hoje que esse debate seja no Legislativo. O Supremo entende que quem tem que fazer esse controle, dosimetria ou reduzir penas é o Supremo. Não tem que ser uma anistia trabalhada e negociada dentro do Congresso Nacional. E tanto que os recados todos que estão sendo dados é de que, se o Congresso aprova, a gente torna inconstitucional essa anistia. Você tem algum horizonte de tempo para tudo isso, para a gente finalizar essa parte do programa com você, a última palavra? Essa pergunta é difícil, mas complementando um pouco do que Caio disse, o que dá para observar no Supremo Tribunal Federal é que, embora alguns ministros já comecem a externar a possibilidade de um meio termo, de rever essas penas, abrandar, o fato é que Alexandre de Moraes, por enquanto, ainda tem a maioria para não mexer nessas penas. Então, a gente vê uma frente de negociações no governo, entre os governistas, no Congresso e no Supremo Tribunal Federal.